Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Cláudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste segundo trimestre de 2022, a lição dos adultos, que já está encerrando o trimestre e estamos a menos de 4 dias para o encerramento do trimestre. Domingo que vem já encerra e a gente já parte para um novo tema. Eu gostei muito, estou gostando de estudar mais uma vez o Sermão do Monte. Eu espero que você também esteja no mesmo sentimento. O tema do trimestre é os valores do Reino de Deus e o subtema fala da relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nos primeiros vídeos que nós fizemos no trimestre, nós explicamos todas essas questões. Por que os valores do Reino de Deus, que trata-se de princípios, e por que é relevante para a Igreja de Cristo, porque não era para a Igreja a princípio. Este é o nosso quarto vídeo da semana. Temos mais 3 para trás e ainda teremos o de amanhã, sexta-feira, e teremos o de sábado. Então, se você está assistindo esse vídeo, você deve saber que tem mais 3. É uma sequência. Nós estamos juntando a sequência dos 6 vídeos da semana para que você possa assisti-los juntos e ter uma compreensão geral dessas leituras diárias. Aí você aproveita, já se inscreve no canal, compartilha, curta, comenta e vamos abençoar outros aí com a palavra do Reino de Deus. A próxima lição, a última do trimestre, é a lição de número 13, dia 26 de junho de 2022. Ela está programada para essa data. E o título desta lição é A Verdadeira Identidade do Cristão. O cristão não é aquilo que ele aparenta ser. O cristão é aquilo que ele é na essência. Como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 12, no versículo 1, nós estamos constantemente rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Ele diz, também nós que vivemos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. No capítulo 11 ele fala dos heróis da fé, no capítulo 12, os heróis da fé no passado, no capítulo 12 ele diz, também nós, trazendo para o presente, que estamos rodeados. Essa grande nuvem de testemunha pode referir-se ao mundo que nos acompanha e pode referir-se ao mundo espiritual, ao mundo físico e ao mundo espiritual, com todos os demônios e anjos que estão sempre nos acompanhando e que certamente nos acusarão ou nos acusam diante de Deus. Então nós somos esta essência, aquilo que você é quando ninguém está olhando. Então a lição ela nos traz a esta realidade, porque no Sermão do Monte nós já vimos a relação com Deus, nós já vimos a relação com o próximo, nós já vimos a questão dos negócios, do falar a verdade, nós já vimos muita coisa, mas agora é a essência mesmo, é a coisa propriamente dita. Quem é você? Porque muita gente está preocupada com o acessório. Eu recordo de uma certa vez que saiu uma crítica que alguém só poderia pregar a palavra de Deus se tivesse de paletó e gravata. Eu não sou contra isso, só estou registrando. Inclusive eu aprendi desta forma também e acho estranho um obreiro ir pregar sem paletó e gravata, mas entendo o que eu estou explicando. Aí alguém foi convidado a pregar e chegou lá, pegou a gravata, colocou no pedestal do microfone, pegou o paletó, colocou também, aí disse, prega paletó. Aí o Toninho de Aripibu, a quem eu mando um abraço, o Toninho de Aripibu fez a música, prega paletó, paletó não prega nada, paletó não lê a Bíblia, paletó não faz jejum, nem hora de madrugada. E aí ele segue com a sua música. Um abraço ao Toninho de Aripibu, porque nós precisamos entender qual é o nosso procedimento. Mas não é a roupa, o acessório que faz a essência. Você pode pregar em qualquer lugar. Ontem, por exemplo, eu estava acompanhado do irmão Adriano e eu passei num posto de combustível e encontrei um rapaz que há muito não vejo ele na igreja, há muito não vejo ele na escola dominical. E é a segunda vez que eu encontrei agora dentro de 15 dias, aí eu comecei a conversar com ele, disse, meu irmão, por que você não está indo na igreja? Você não precisa do paletó para fazer. Você tem que ser isso na essência. Uma coisa é o acessório, outra coisa é a essência. Esta roupa aqui é acessório. O relógio aqui é acessório. A essência é que é o importante e a lição de domingo vai tratar da essência. Quem é você de verdade, em espírito e em verdade? Quem é você? Nós já lemos esse texto esta semana. A leitura diária, dando sequência ao nosso quarto vídeo desta semana,
quinta-feira, está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. E aproveito para falar que hoje à noite nós estaremos no bairro Santa Cruz, na rua Ayrton Senna, Avenida Ayrton Senna, na Assembleia de Deus Nova Esperança. Nós estaremos lá junto com o pastor Murilo Campos, trazendo um assunto sobre Atos dos Apóstolos. Nós vamos, em 3 domingos, estudar todo o Atos dos Apóstolos, trazendo uma visão teológica, sociológica, política, uma visão histórica, nós vamos geográfica, vamos falar até da glossolalia, né, as várias línguas que se falavam naqueles dias. Então você é convidado a estar presente lá conosco para assistir este assunto. O pastor Murilo deu o título de Imersão em Atos. Olha que coisa bonita, né? Na realidade é o estudo de Atos dos Apóstolos. E lá nós vamos estudar onde Paulo estava quando escreveu cada uma das cartas, porque o Atos dos Apóstolos, até o capítulo de número 7, você vai ouvir falar de Pedro. Aí do capítulo 7 em diante, você já começa a estudar, capítulo 8, melhor dizendo, você já começa a estudar o apóstolo Paulo, o Saulo de Tarso, e aí você segue até o final e vamos entender esses pormenores. Você é convidado. E lá nós vamos estudar Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Por que foi escrito? Quantas cartas? Você sabia que Corinto foram escritas 4 cartas? Sabia? Perdeu-se a primeira e perdeu-se a terceira. Nós temos a segunda e a quarta. O que é 1 Coríntios para nós era para ser segunda. O que é 2 Coríntios para nós era para ser quarta carta aos Coríntios. Que tal? Então, você é nosso convidado. E vamos ler hoje em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, na Bíblia Apologética com Apócrifos, na versão edição ampliada. Nessa daqui eu tenho o livro de Judite, Tobias, Macabeus, etc. E a nossa versão é a Revista Almeida e Corrigida, Bíblia Apologética com Apócrifos. Diz assim a epígrafe: a consciência de como estamos edificando o nosso alicerce. A consciência de como estamos edificando o nosso alicerce. Vamos ao texto bíblico para nós entendermos qual é a verdadeira identidade do cristão nesse texto. Neste texto. Diz assim, Paulo está falando sobre o espírito mudado como dissensão da igreja. O espírito mundano causa dissensão na igreja. Paulo está falando sobre isso, que o espírito do mundo dentro da igreja causa dissensão. Vamos ao versículo número 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, disse Paulo, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Veja bem, a consciência de como estamos edificando o nosso alicerce. Na realidade, aqui existe um errozinho, porque o texto bíblico não fala de edificar o alicerce. O texto bíblico está falando de edificar sobre o alicerce. Não é o alicerce, é sobre o alicerce. Então, por mais que a epígrafe diga, veja cada um como edifica sobre o nosso alicerce, o texto bíblico está dizendo, não, o nosso alicerce, o texto bíblico está dizendo sobre, não o alicerce. Por quê? Porque o nosso alicerce, disse Paulo, sabiamente é Cristo. Mas vamos entender este contexto aqui. A verdadeira identidade do cristão. Nós temos aqui na vida uma trajetória, nós temos aqui um período. Quem com sua robustez passa de 70 anos é com enfado e canseira. Eu já estou com 46 e já começo a sentir alguns problemas da vida. Tive o Covid e o Covid foi algo para mim muito forte porque eu ainda tenho sequelas. Alterou o meu metabolismo e assim por diante. A visão é uma prova de que a vida está reduzindo, o cansaço, a falta de resistência para fazer o que eu antes fazia é sinal que a vida está reduzindo. E se nós bem analisarmos, a vida sobe e depois ela começa a descer. Não tem para onde correr, ela vai encerrar. Ela vai terminar no momento. Feliz aquele que consegue chegar no final dessa trajetória que Deus nos permitiu. Mas há uma necessidade de termos consciência de que a vida acaba. Pois bem, enquanto nós estivermos aqui,
O dia seguinte é resultado do dia anterior. Eu hoje estou aqui como resultado de ontem, de anteontem, de um mês atrás, de um ano atrás, das escolhas que eu fiz há um período atrás. Como também o que virá no futuro, enquanto eu estiver vivo, é fruto daquilo que eu estou decidindo hoje. Por isso que Tiago orienta que nós não devemos dizer vou fazer, mas se o Senhor nos permitir, e eu procuro sempre me policiar nesse sentido para não dizer no dia tal vou fazer tal coisa. Até quando eu tenho uma audiência, eu costumo dizer para o cliente ou para os colegas de trabalho, se Deus quiser, provendo Deus, dando tudo certo, estaremos lá. E aqui Paulo está nos chamando a atenção para nós prestarmos atenção, para nós focarmos no sentido de como nós estamos seguindo a trajetória. Porque não adianta você plantar laranja e querer colher manga. Nem o enxerto dá certo. A essência é diferente. E aqui o verdadeiro cristão, ele sabe como ele está, como fruto do que ele foi, como fruto do que ele fez. E ele sabe onde ele vai chegar como fruto do que ele está fazendo. Eu digo para você, como é que você quer se tornar bem financeiramente se você dorme até meio-dia? Como é que você quer passar num concurso público, se você não estuda? Como é que você quer emagrecer, né? Que é o meu caso, se não faz regime? Como é que você quer se tornar um atleta se você não pratica exercícios? Como é que você quer conhecer a Bíblia Sagrada se você não lê? Aí eu vou concluir dizendo que é o silogismo. Como é que você quer ir ao céu se você não pensa em Deus? Se você não busca Deus? Não busca o reino de Deus e a sua justiça? Como é que você quer encontrar todas aquelas coisas boas que estão registradas na Bíblia se você, por acaso, não se destina para elas, que é algo particular, é algo que depende exclusivamente de você. Então, cada um deve ver como está edificando, porque à medida do que ele estiver edificando, o seu prédio vai permanecer em pé, porque o seu fundamento é Cristo, e a Bíblia vai falar daquele que edificou a sua casa sobre a rocha, ou não, quando vier as intempéries, quando vier o terremoto, quando vier a chuva, quando vier o vento. A casa vai ruir, porque foi colocada sobre qualquer outro fundamento, mas não Cristo. Paulo aqui está dizendo que cada um veja prudentemente como é que está subindo. Aguenta subir mais um pouco? Tem estrutura? Eu conheço muitas pessoas que querem ser o presidente da República, querem ser o pastor presidente de tal igreja no Brasil e no mundo. Ele quer subir, ele quer a fama. Como diria meu querido pastor Adroaldo, só quer fama. Mas e a estrutura? Baseado em quê? Você quer crescer por qual motivo? Se você não consegue sequer entender, indo para o contexto eclesiástico, você não consegue sequer entender o porquê que se canta um hino no culto? Quais os hinos adequados a cantar para o culto? Já pensou você ir para um culto fúnebre, que é um culto, é uma celebração fúnebre, e você chega lá e canta o hino que diz: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Você estaria fora do contexto, não estaria? Então precisa saber como cada coisa acontece no devido local. Então, você primeiro se prepara a fundação para que o edifício possa subir. Aí, você vai ter, nestas linhas gerais, condição de saber que aquilo vai acontecer. Da mesma forma, nós estamos falando de vida espiritual, de ir morar no céu, de progresso, e aí também de profissão, de família, do que você quiser. Você não tem como ser uma má pessoa a vida inteira e, num dado momento, querer que alguém aplauda você. Olha que isso é forte. Nós vamos domingo estudar sobre a verdadeira identidade do cristão, e este assunto faz parte da verdadeira identidade do cristão. Então, aproveite esta oportunidade, para você compartilhar, para você comentar, para você enviar para alguém. Vai que alguém aí está precisando parar e ponderar quais são as suas atitudes no momento e saber que por causa dessas atitudes ele poderá não alcançar aquele objetivo que ele tanto espera. Fiquem todos na paz do Senhor. Amanhã, querendo Deus, nós falaremos sobre imitando o Divino Mestre na arte de viver. Jesus nos deu alguns exemplos na arte de viver. Nós vamos ler em Coríntios, vamos ler em Efésios e vamos ler em Tessalonicenses. Na primeira carta aos Coríntios, primeira carta aos Tessalonicenses e carta aos Efésios. Que Deus te abençoe
e até mais com a graça do Senhor Jesus.